Bom dia! Você está bem? Quantas pessoas felizes com Jesus nós temos aqui? Ei, que coisa boa! Quando pastor, eu estou muito feliz de estar com vocês nesses dias, muito abençoado, muito bem cuidado. Eu quero agradecer de todo o meu coração o carinho dessa igreja, a forma como foram tão zelosos. Eu achei muito impressionante ontem. Não teve nenhuma reunião de manhã, e eu não estou acostumado com isso, Jamal. Não estou acostumado. Quando eu vou para uma conferência, você sabe como é, eles tiram o couro da gente, de manhã, de tarde, de noite. E eu achei assim tão impressionante o carinho de vocês, me deixarem ontem de manhã descansando. Vocês não imaginam minha gratidão a Deus, né, por um detalhe tão pequeno, mas eu sei que é expressão de amor, é expressão de carinho. Eu estou pensando assim, agora eu vou voltar para Curitiba, eu vou poder falar assim: gente, a comunhão Ágape é impressionante, é demais. Eu vi Jesus lá, Jesus estava lá, todas as reuniões Jesus aparecia. Ele aparecia, às vezes ele estava no meio da congregação, às vezes ele estava lá atrás com as mãos estendidas. Eu vi Jesus, vai ser demais, eu vou contar isso, é verdade. Inclusive eu andei com Jesus lá, Jesus me carregou naquela cidade, uma coisa impressionante. Eu estou tão grato a Deus por tudo que está acontecendo. Quando a Cláudia ligou ontem, o Enéas ia me buscar, e a Cláudia falou assim no telefone: pastor Odilon, se prepare, Jesus vai buscar você. Eu falei: meu Deus, deixa eu arrepender dos últimos pecados que eu fiz, deixa eu ligar para minha família. Mas pastor Zé, vem aqui. O pastor Jamal falou algo muito interessante. Vem cá, pastor Zé Luiz, né? Eu estou muito abençoado por esse homem também. E pastor Jamal falou de um texto que eu acho assim fantástico, esse texto da palavra de Deus. Quando nós começamos a trabalhar com células, eu queria entender, eu precisava ter revelação desse mistério, porque Deus estava usando isso no Brasil, tantas pessoas, e nós também estávamos fazendo. Mas eu falei: Deus, eu preciso mais do que entendimento. Diga assim: mais do que entendimento. Eu preciso de revelação. E um dia eu estava lendo esse texto de Mateus capítulo 22, dos dois mandamentos, verso 37 e verso 38. Deus, queria entender isso na prática, como é que a gente vai poder viver isso? Então o primeiro mandamento, diga assim: o primeiro mandamento é amar a Deus. Diga assim: é no vertical. Primeiro mandamento, amar a Deus, né? Deus, no vertical. Nós reunimos domingo na igreja, e toda a razão dessa reunião tem a ver com adoração. Tudo que nós fazemos na igreja tem a ver com adoração, louvor tão lindo, né? Vocês estão de parabéns, essa equipe de louvor ontem, com Moisés, fomos tão abençoados, cada dia muito abençoados, né? Todo o nosso coração, toda a visão da igreja, né, no dia de domingo, tem a ver com adoração. Nós trazemos os dízimos para adorar ao Senhor. Tudo que nós fazemos tem a ver com adoração. Diga assim, mas quero que você entenda o contexto, só para te explicar. Diga assim: domingo é o dia da adoração, é o dia do vertical. Levanta a sua mão assim e fala do vertical. Diga assim: Deus, nesse dia nós consagramos tudo ao Senhor. E é verdade, isso a gente vai fazer todos os dias da semana, mas a nossa ênfase no culto é a adoração. Isso que nós fazemos, ok? Então eu comecei a pensar na cruz de Jesus. A cruz tem um madeiro no meio que aponta para o vertical, aponta para o céu. Essa parte é adoração. E a outra parte da cruz tem a ver com o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus. O segundo mandamento é amar ao próximo. Nós demonstramos o nosso amor a Deus por meio da adoração. Diga assim: eu demonstro o meu amor por Deus através da adoração. Agora o segundo mandamento, diga assim: o primeiro tem a ver com Deus, o segundo tem a ver com o meu próximo, meu irmão.
Então veja, o segundo é horizontal. Deus criou o ser humano em forma de cruz. E o pastor José vai ficar assim até eu terminar de pregar. Só chama o resgate no final. Agora, fica tranquilo aí, vou pregar rápido hoje. Ser humano é uma cruz. O horizontal fala do serviço. Servir uns aos outros. O amor se manifesta por meio do serviço. Quando Deus nos deu esse entendimento, as células se espalharam pelas casas. No domingo nós adoramos, durante a semana nós servimos. Nós somos apaixonados por célula, porque nós somos apaixonados para cumprir os 2 mandamentos: amar a Deus e servir as pessoas. Agora você fica assim, que eu quero. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 1h30, sabe o que vai estar acontecendo com ele? Eu te pergunto, é mais fácil ser vertical ou ser horizontal? Vertical. Esse negócio aqui cansa, dói, é difícil. Eu te falo, amar a Deus é fácil. Amar pessoas é bem mais difícil. Adorar é fácil. Por isso que nós temos muita gente envolvida em adoração na igreja. Nosso ministério de adoração e dança tem 260 pessoas. Tem sempre gente se oferecendo para o ministério de adoração. Mas não é todo dia que tem gente se oferecendo para cuidar de células. Porque o braço dói, a gente começa e a gente cansa, dá vontade de parar, mas nós entendemos isso. Nós queremos ter a cruz completa, porque foi assim que Deus nos fez. Não esqueça disso. Quando você abre a sua casa, você está estendendo os seus braços para as pessoas. Você está cumprindo o 2º mandamento: amar a Deus e amar as pessoas. É a cruz que eu sou, que representa o verdadeiro evangelho de Cristo na terra. Por esta linda cruz de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma cruz muito bonita. Você é uma cruz muito bonita, muito. Nós acreditamos nessas coisas e por isso servimos a Deus com muita alegria. Eu quero, Tiago capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz algo muito interessante para mim e para você. Eu reconheço que se há algum favor de Deus na minha vida, na vida da igreja, é o que Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Qualquer coisa que eu posso ver de bom em você, foi Deus que deu. João 3,27 diz que nada nós podemos ter se do céu não nos for dado. Qualquer graça que você ver em alguém, na vida do pastor Jamal, da sua família, de um líder, é porque veio do céu. É porque foi Deus que deu, e tem que ser a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje de manhã, eu quero terminar, pastor Jamal, com o tema dessa conferência. Se Deus me ajudar, eu vou terminar com o tema. Normalmente a gente começa, mas eu quero terminar com o tema desta conferência, que eu achei muito lindo, muito lindo. Quando nós começamos a trabalhar na visão, de discipulado, na visão de células, e experimentar um crescimento muito além, mas muito além mesmo, daquilo que nossa igreja poderia produzir, ou que eu no ministério poderia produzir,
eu comecei a observar, né, algumas coisas, olhar para alguns textos da Bíblia e procurar em Deus, né, como eu poderia aplicar, né, esse texto da palavra de Deus. E hoje eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 até o verso de número 5. Filipenses 2 até o 5. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O tema da minha palavra nesta manhã é discipulado, a arte de promover as pessoas. Discipulado, a arte de promover os outros. Paulo diz assim: que haja em vocês o mesmo sentimento, diga sentimento, que houve em Cristo Jesus. Os sentimentos de Jesus devem ser manifestados na minha vida e na sua vida e na vida da igreja. O sentimento fala de coração, fala do coração de Jesus. Eu comecei, né, a olhar como Jesus discipulava as pessoas, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se relacionava com as pessoas, e eu fiquei assim, maravilhado ao ver estas coisas acontecerem. Eu sou discipulado pelo pastor Eibe, e uma coisa impressionante, se você já ouviu o pastor Eibe pessoalmente, o Jamal é amigo dele, alguns de vocês conhecem, mas a forma como o pastor Eibe promove os seus discípulos é uma coisa fora do comum. Se você vê o pastor Eibe falando de mim, você vai ver como ele é exagerado nessas coisas, porque ele promove demais. Às vezes eu estava numa conferência com ele em Campo Grande 2 semanas atrás, quando ele estava, não foi em conferência, Campo Grande, foi Curitiba, lá nós nem conseguimos nos encontrar, mas em Curitiba, quando o Eibe vai me apresentar, eu penso que ele está falando de outra pessoa, porque ele fala tanta coisa boa sobre eu mesmo que eu fico olhando, mas deve ser de alguém que ele está falando, porque ele é exagerado nessas coisas, né? Então eu comecei, é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre esse discipulado que Jesus fazia. Eu quero falar um pouquinho sobre promover, né? Eu vou te dar uma definição muito simples de promover, né? Promover, assim, eu acho que é mais simples que você já ouviu, mais simples, mais simples mesmo, de verdade. Promover é minha definição, diga assim: promover é puxar para cima, só isso. Promover é puxar para cima. Pastor Zé, vem de novo comigo aqui, por favor, vem aqui. Esses dias eu estava pregando uma igreja Assembleia de Deus, aqui embaixo, e eu estava falando dessa palavra. Promover é puxar para cima. Só que lá, o palco tinha quase, eu acho que 1,70 m de altura, e eu escolhi para promover um gordinho. Gente, quase não consegui, você tem que ver o trabalho que me deu. Diga assim: promover é puxar para cima. Promover é puxar para cima. Jesus fazia isso o tempo todo. O discipulado deve fazer isso o tempo todo. Promover é puxar para cima. Não é uma coisa fácil promover os outros. Primeiro, para promover, você deve estar no lugar alto. Você não pode promover alguém se você estiver no lugar baixo, no mesmo nível da pessoa. Você precisa ter crescido em Deus, você precisa ter alcançado o favor de Deus, você precisa
de ter algo de Deus que você queira repartir com alguém. Eu estou no lugar mais alto que o pastor José, por isso eu posso promovê-lo. Se eu estivesse no mesmo nível dele, não poderia promovê-lo. Promover é colocar a pessoa no lugar mais alto. Os pais fazem muito isso com seus filhos, eu os admiro demais. Eu estava, quando o Jamal chegou em Curitiba, agora no ano passado, a primeira coisa que ele fez foi promover os gêmeos, desse tamanho as crianças, mas ele já estava lá colocando foto no telão e falando: ó, esses meninos aqui vão ser os caras, eu estou certo disso, são bonitos que nem o pai, que nem a mãe. Ficou lá falando e falando e falando. A gente gosta de fazer isso. Quando fala de filho, meu irmão, a gente ama fazer isso. Vamos lá. Eu preciso promover esse homem. Promover é puxar para cima. Vamos lá, meu amigo. Calma aí. Promover dá trabalho. Promover dá insegurança. A gente fica preocupado que não vai dar certo, que não vai conseguir promover aquela pessoa que você ama, que era melhor deixar onde ela está, porque é mais seguro onde ela está do que tentar colocar no lugar onde você está. Mas vamos lá. Para promover, você tem que estar perto. Não dá para promover de longe. Tem que se aproximar da pessoa. Entendeu? Tem que ter contato com a pessoa para promover. A pessoa precisa acreditar em você. Isso é promover. Não é da natureza humana promover os outros. É da natureza humana promover a si mesmo. É do coração do ser humano querer estar no lugar alto sozinho, não colocar outras pessoas ou repartir o lugar alto com outras pessoas. Promover é puxar para cima. O contrário de promover é o quê? Vai lá. Qual é o contrário de promover? Rebaixar. Puxar o tapete, numa linguagem mais comum. Rebaixar é bem mais fácil. Para rebaixar, você não precisa nem de um esforço. É muito fácil rebaixar uma pessoa. Muito fácil. Está em forma? Você só faz assim. Diga assim: promover. Faz assim com a mão. É pôr para cima. Mais uma vez: promover é pôr para cima. Rebaixar. Obrigado. O que é mais fácil, promover ou rebaixar? Rebaixar. Jesus sempre procurou promover as pessoas, porque Ele amava as pessoas. Quando eu comecei a olhar o discipulado desta maneira, tantas coisas aconteceram e têm acontecido na nossa igreja, destravou muita coisa. Porque é uma mentalidade errada sobre discipulado, que discipulado é escravidão. Agora eu vou ter que fazer tudo que aquela pessoa quer, quando nós não entendemos este princípio. Quando eu olho, como Jesus lidava com essa questão de promover as pessoas, eu fico maravilhado. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esse texto aqui, eu gosto demais de ver essas coisas.
Verso 46, você conhece a história, é a história da cura do cego de Jericó. Vamos ler esse texto aqui, acompanhe por favor. Marcos 10, 46 em diante. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, diga Bartimeu, cego e mendigo. Essa era a situação desse homem. Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha um instante aqui para mim, veja a cena. Pense, cria o cenário na sua mente. Jesus já estava desenvolvendo o seu ministério. Jesus era famoso. Diga, Jesus era famoso. Não, mas diga famoso assim, bem famoso. Diga, ele era muito famoso. Jesus era muito famoso. Às vezes eu fico pensando, se eu vivesse nos dias de Jesus, eu queria ser um discípulo de Jesus, eu queria ter andado com ele, eu queria ter encontrado, porque Jesus era muito famoso, todo mundo queria ver ele. Imagina se Jesus vivesse nos nossos dias, como seria? Você consegue imaginar? Jesus vai estar em São Paulo. Gente, todas as emissoras de televisão estariam atrás dele. Todos os jornais da cidade, todas as revistas, todo mundo queria uma entrevista com ele, todo mundo ia querer. Ele ia aparecer, né, eu fico imaginando, todos os dias, nos jornais nobres, em todas as redes, ele ia aparecer. Iam contar o que ele estava fazendo. Jesus era muito famoso, diga, ele era muito famoso. Agora, ele está indo com a comitiva dele, né, com os discípulos, com muitas pessoas que seguiam, né, é muito interessante quando você vê uma pessoa famosa, importante, é um negócio muito interessante de você ver, um monte de segurança na volta, secretário, aquela coisa arada toda lá, né, e Jesus está indo com a sua equipe, ele está andando, os discípulos estão andando com ele. Os discípulos estão querendo fazer as coisas como eles imaginam que fica bem para Jesus. Aí estão andando, tem um cego, mendigo, diga cego mendigo. Esse cego mendigo é famoso? Não. Alguém se importa com ele? Não. Alguma rede de televisão quer fazer matéria com ele? Não. Algum jornal quer fazer, né, tirar foto para colocar, ó, esse é o cara? Não. Ninguém se importa com ele. Ele está ali, passa gente para lá, passa gente para cá, ele está naquele lugar. Ele não é notado pela maioria das pessoas, a não ser alguém às vezes para dar uma esmola. Mas olho muito mais para a caixinha da esmola do que para ele. Mas ele estava lá. E agora esse homem, a Bíblia diz que ele grita porque ele gostaria também de encontrar-se com Jesus. As autoridades queriam encontrar-se com Jesus. O cego também queria encontrar com Jesus. Porém, a equipe de Jesus e os discípulos falaram assim: ele não pode falar com você. Olha para quem está do seu lado, diga, ele não pode falar com você. Ele não pode. Gente importante não fala com qualquer pessoa, só fala com horário marcado, tem que ter agenda. Se você quiser falar com Jesus, é bom você, né, telefonar para o escritório, falar com a secretária. Talvez daqui uns 4 anos ele vai atender, mas ele não pode falar com você. Você não é uma pessoa importante para que ele dê atenção para você. Essa era a mentalidade da equipe de Jesus. Agora, eu acho assim muito especial na visão de discipulado uma coisa: pessoas importantes e famosas não têm tempo. Diga, não tem tempo. Pessoas importantes e famosas não têm tempo. Eu conheço, né, um pastor, ele é muito precioso, muito famoso. Ele diz assim: minha vida e minha agenda se conta em minutos. Meu tempo é muito precioso. Gente famosa não tem tempo. Se a gente pode definir gente famosa por não ter tempo, todos nós, eu acho que estamos quase famosos. Porque
Alguém por aqui já usou essa expressão, não tenho tempo? Alguém já usou alguma vez essa expressão aqui, não tenho tempo? Porque nós estamos ocupados demais. Às vezes, queremos fazer algumas coisas para o reino de Deus, a gente gostaria, mas a gente fala, não posso fazer porque eu não tenho tempo, estou ocupado demais. Quando a gente fala, para discipular, para cuidar de pessoas, não é que as pessoas não amem aos outros, elas não têm tempo para fazer isso. Aí a Bíblia diz que Jesus está indo. Eu gosto demais do verso de número 49. Parou Jesus e disse, olha aqui para mim, por favor, faça assim com a mão. Ele parou. Não, mas arregala os olhos assim, porque ele parou. Você não pode fazer que nem o cego, porque o cego não arregalou os olhos, mas diga assim, Jesus parou. Não, faz uma cara de espanto, Jesus parou. Gente, imagina, ele parou. Quando Jesus está andando, imagina toda aquela agitação e tal, ele está andando, de repente ele parou. Quando Jesus parou, todos os repórteres olharam para ele. E a pergunta era assim, o que é que ele vai fazer? Porque ele parou. O que ele vai fazer? Bom, deve vir alguma autoridade importante para encontrar com ele, deve ser alguma coisa que ele tem na agenda, alguma coisa. Ele vai dar uma coletiva agora, vamos correr, ele vai dar uma coletiva agora. Ele parou. Diga mais uma vez, ele parou. Queridos, muito importante esse detalhe, ele parou. Eu falei na sexta-feira, para mim a melhor definição de amor se chama tempo, diga tempo. A melhor definição de amor se chama tempo. Quando você ama, você arruma tempo. Jesus parou, a Bíblia diz. Quando Jesus parou, logo em seguida tem o relato, chamai o cego, e eles chamaram. Agora presta atenção, aquele que tinha sido esquecido, já tinha ficado para trás, não tinha nenhuma chance, agora Jesus para e manda chamar o cego. Até chamar o cego, quem é o centro das atenções? Diga Jesus. Ele era o centro das atenções. Mas agora, quando o cego é chamado, as atenções são repartidas entre Jesus e o cego. Agora as pessoas já começam, mas por que ele chamou esse cego? Quem é esse cego? Por que Jesus quer falar com ele? Agora quando o cego, vem de novo José, porque você é meu artista predileto agora, vem. O cego está vindo, mas tira o óculos, porque cego de óculos não dá certo. Não é verdade, eu tenho, eu ajudo aqui. O cego está vindo. Jesus parou, o cego, parei um pouquinho. Veja só, Jesus está aqui, o cego está vindo lá, não está vendo nada. Agora a imagem das câmeras está com Jesus, mas também está agora em cima do cego. Será que ele é cego mesmo? Já começam as portas lá. O que vai acontecer com ele? O cego está vindo, vem esse aqui. Isso, vem esse aqui, vem. Está ouvindo minha voz aqui? Esse aqui, vem esse aqui. Agora as câmeras estão lá em cima do ceguinho. Ele nem está vendo, mas chega um repórter e filma bem os olhos dele assim, para mostrar. Ok? Presta atenção. Aquele que ninguém dava atenção, agora está no mesmo nível de Jesus. Aí Jesus vai conversar com ele. Os microfones todos são para Jesus. Qualquer coisa que Jesus falar, os repórteres vão colocar um microfone para Jesus. Agora, eu acho isso fantástico. Jesus sabia todas as coisas. Ele não precisava falar com o cego. Ele poderia ordenar que o cego fosse curado. O cego ia ficar curado na hora. Mas olha só. Jesus fala assim: o que é
ele podia falar assim: gente, atenção, repórteres, eu vou fazer um milagre agora. Vocês, por favor, posicionem as câmeras, fiquem todos atentos, né, para a manchete que você quer fazer. Eu estou aqui para servir vocês, né, o milagre já vai acontecer. Jesus não fez isso. Ele falou assim pro cego: o que é que você quer que eu te faça? Aí todos os repórteres agora colocam o microfone pro ceguinho. Eu quero ver. Pela primeira vez, a voz do cego está na televisão, nas rádios e transformada em notícia no jornal. A foto do cego está lá. Jesus tira parte da atenção que era dele e dá para o cego. Agora, continua, a cena continua. Aí Jesus, né, fala: olha, que você veja. E aí, o que acontece com o cego? Você está me vendo, olha aí. Presta atenção, não presta atenção, isso é natural. Agora veja só. Então todo mundo, aqui tem um detalhe interessante. Aqui tem um detalhe interessante. Jesus poderia trazer de novo toda a atenção para si. Com certeza, porque ele acabara de fazer um milagre. E ele diz: tem bom ânimo. Aí eu gosto dessa expressão. Eu gosto muito. Jesus falou assim: vai, meu filho, a tua fé. Aponta para o cego e diga assim, para o cego e diga assim: a tua fé. Não, aponta para ele assim, porque agora ele já está te vendo. Diga assim: isso, a tua fé. Vamos todo mundo lá. Mais uma vez. Agora, presta atenção aqui. Não, mas a tua fé está muito fraquinha, meu irmão. Vamos fazer uma fé mais bonita assim, né, com mais vontade. Diga assim: a tua fé. Veja só, aqui, olha o que eu só vou falar isso, porque isso é público no Brasil. Só por isso, senão não falaria. Não tenho costume, jamais quero denegrir a imagem de ninguém. Como isso é público, então eu posso falar. Como é que são os milagres hoje no Brasil? Os homens poderosos de milagres, as câmeras estão todas voltadas para ele. Ele olha bem para a câmera e fala assim: se você que está doente, você que está enfermo, você que tem problema, você que precisa de um milagre, mas você não tem fé suficiente, você pode vir usar a minha fé. Jesus falava: não é a minha fé, é a fé dele. Agora todos os repórteres querem entrevistar o cego que tem uma fé sobrenatural que produz milagre. Eles ficam lá conversando com o cego e Jesus continua o caminho dele. Agora o cego é matéria de primeira capa. O cego está em todos os jornais, porque Jesus, quando parava, ele promovia pessoas. Obrigado, meu irmão querido. Vai devagar na escada. Vai devagar na escada. Diga assim: Jesus. Não, mas fala com alegria. Diga assim: Jesus promovia as pessoas. Toda vez que Jesus parava, alguma coisa acontecia. Um discipulado, esse cego ficou muito famoso. Todo mundo agora queria falar com o cego. Eu gosto de ver uma outra história que eu acho fantástica, de Lucas capítulo 19. Abra lá comigo rapidinho. Vamos ver essa história. Você conhece a história? É a história de Zaqueu, verso 1 em diante. Bom, eu não vou ler o texto, você deixa a sua Bíblia aberta. A Bíblia diz que Zaqueu era baixinho. Eu gosto tanto de olhar esse texto. Você já viu o baixinho no meio da família querendo tirar foto? Como é que é? Eu tenho uma compaixão. Aí o baixinho vem para tirar foto, a baixinha também, não importa. Aí ele fica ali bem na frente querendo aparecer na foto. Daí a pouco chega uma tia gorda, fica na frente dele, né? Daí ele não aparece. Aí ele sai pro ladinho assim, porque ele quer aparecer, ele tem o direito de aparecer. Aí ele arruma, né? Olha, é uma situação. Zaqueu era baixinho. Zaqueu não tinha visibilidade. Diga assim: as pessoas não conseguiam ver Zaqueu. Como é que você imagina Zaqueu? Eu imagino Zaqueu assim, mais ou menos 1,50 m,
45. Eu imagino ele bem baixinho, mas bem arrumadinho. Ele era funcionário do governo. Então eu imagino o Zaqueu, ele usava um terno azul marinho, uma camisa branca e um sapatinho de verniz. É assim que eu imagino o Zaqueu. A Bíblia diz que esse homem, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Então ele decide fazer uma coisa que eu admiro demais esse homem. Eu sou muito fã de Zaqueu. Ele decide, por causa da sua pequena estatura, ele não tinha, né, uma graça natural, como as outras pessoas, de parar no meio da multidão e ver Jesus. Ele decidiu subir numa árvore. Aí eu imagino, terminou o expediente, sexta-feira, o Zaqueu fala: hoje eu vou ver Jesus. Nem foi em casa, nem tirou o terno, nem pôs um tênis. Aí ele vai, onde Jesus vai passar nessa estrada? Eu vou lá porque eu quero ver Jesus. Diga assim: eu quero ver Jesus. Esse era o coração de Zaqueu: eu quero ver Jesus. Aí eu fico imaginando Zaqueu andando por aquela estrada. Aí ele vê uma árvore e fala, ele olha para a altura da árvore, olha para a altura dele e fala: vai ser nessa, com muitas folhas, porque Zaqueu quer esconder. Ele não vai ficar em cima de uma árvore todo mundo vendo. Aí eu imagino a cena, Zaqueu tentando subir na árvore com um sapatinho de verniz. Você imagina como é que é? Mas ele queria ver Jesus. Esse era o coração dele. Até que Zaqueu vai e sobe. E aí se esconde no meio dos galhos. Aí o coraçãozinho de Zaqueu fica tranquilo: agora eu vou realizar o meu sonho. Eu vou ver Jesus. Diga assim: eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus, é tudo que ele quer. Zaqueu nem queria ser visto, porque ele não era uma pessoa querida no meio onde ele vivia. Ele era uma pessoa rejeitada. Então ele estava lá bem escondido. Agora veja, Jesus está vindo, vamos imaginar de novo, Jesus está vindo com toda a sua comitiva, né, andando, e mais uma vez repórteres e jornais e câmeras. Jesus está vindo, de repente Jesus parou. Diga: ele parou de novo. Meu amigo, quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. Aí Jesus para debaixo da árvore. Os repórteres falam: ele está cansado, deve tomar uma água, né? Talvez ele vá dar uma coletiva para a gente agora. Faz dias que ele não fala nada, a gente quer saber sobre alguns milagres. Ele vai falar alguma coisa sobre política e tal. Aí Jesus para e olha para cima da árvore. Imagina, olha você lá em cima, por favor, olha lá. Você imagina o coraçãozinho de Zaqueu agora. Fala: meu Deus, ele parou. Quando Jesus olha para cima, todas as câmeras de televisão e todas as máquinas fotográficas ficam procurando o que é que Jesus está vendo. Aí que eu acho que Zaqueuzinho se encolhe todinho e ele fica assim, se escondendo. De repente Jesus vê Zaqueu. Seria a maior vergonha, o maior mico que Zaqueu ia pagar. Porque já muitas pessoas iriam começar a ofendê-lo, já muitas pessoas iam começar a rir dele. Mas imediatamente Zaqueu, nessa situação, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Diga: chamou pelo nome. Fala assim, fala assim, olhando lá para cima: Zaqueu. Mas fala bem amoroso com Zaqueu, como Jesus: Zaqueu, chama o Zaqueu lá. Zaqueu. Agora veja, quando Zaqueu ouve Jesus chamando Zaqueu, imediatamente Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo, Zaqueu, eu vou na sua casa. Agora imagina o que está acontecendo. Todo mundo agora: meu Deus. Havia autoridades, haviam reis, haviam religiosos que queriam poder ter pelo menos uma hora de conversa com Jesus. Agora Jesus vai passar a noite toda na casa de Zaqueu. Todo mundo agora, eu imagino que isso é sexta-feira, 7 horas da noite, e
a Globo, a Manchete, o não, nem tem mais Manchete, meu Deus, coisa antiga agora que me deu, gente, credo, a Record, o SBT, está todo mundo agora fazendo matéria para o Jornal Nacional, falando assim: olha, aconteceu um negócio, Jesus estava andando, de repente ele encontrou com Zaqueu, e ele vai passar a noite na casa do Senhor Zaqueu. Amanhã mais informações sobre este encontro de Zaqueu e Jesus, no jornal Bom Dia Brasil, SBT não sei o que, Bom Dia São Paulo. Gente, agora o Zaqueuzinho, andando no lado de Jesus, você imagina? Essa cena me comove, Jesus está andando na rua e Zaqueuzinho, andando no lado dele. E Zaqueu agora, os repórteres querem: Zaqueu, tem janta preparada lá na sua casa? E Zaqueu: amanhã eu falo com vocês. Porque Zaqueu agora é um cara importante. Jesus vai na casa de Zaqueu. Eu não sei tudo que eles conversaram, eu não sei, mas eu imagino que eles conversaram muita coisa, muita coisa. Todos os repórteres estão na frente da casa de Zaqueu. Eles querem, aí eu imagino Zaqueu, acorda cedo, vai comprar pão, ele nem tira o pijaminha de bolinha dele, as pantufinhas, sai Zaqueu do portão, os repórteres: e aí Zaqueu, vem cá, Zaqueu, fala pra gente. E aí Jesus escovou o dente. Jesus foi dormir que horas? Ele jantou, o que foi o cardápio ontem? O que ele falou com você, Zaqueu? Todo mundo queria falar com Zaqueu agora. A Bíblia diz que nas próximas horas, Zaqueu começou a ir na casa das pessoas, dos vizinhos, e todo mundo queria saber o que Zaqueu ia fazer. Zaqueu estava devolvendo 4 vezes mais. Alguns nem sabiam que tinham sido roubados por Zaqueu. Zaqueu batia lá, falava: olha, eu vim aqui trazer dinheiro para você. Imagina o Zaqueuzinho, todo mundo agora queria ser amigo de Zaqueu. Todo mundo: Zaqueu, onde? Ô Zaqueu, você não quer vir na minha casa? Porque Zaqueu estava devolvendo 4 vezes mais daquilo que ele havia roubado. Gente, Jesus promoveu tanto Zaqueu ficou tão famoso, que até no Brasil tem uma música do Zaqueu. Alguém que estava escondido em cima de uma árvore. Mas por quê? Porque encontrou-se com Jesus, ele foi promovido. Eu gosto, irmãos, dessa visão de discipulado, que é uma história muito linda. Antigamente, não muito tempo, a pastorada puxava tapete um do outro. Você é desse tempo, Jamal? Irmão, líder na igreja puxava tapete um do outro. Líder de ministério, líder de louvor, quando alguém começava a crescer, dava um jeito de tirar fora. Mas, graças a Deus, que as coisas mudaram. Eu vejo como Jesus, né? João Batista, no relacionamento deles, em Lucas capítulo 7, 24 até 28, quando Jesus vê quando Jesus vê João Batista, eu acho demais. Jesus vai se referir a João Batista, ele fala assim: olha, até hoje, ninguém nascido de mulher é que nem esse cara aí. Esse é o cara. Esse é o cara. Jesus falando, ele é o maior de todos. Olha para o irmão e diga: você é o maior de todos. Esse era o coração de Jesus. Você é o maior. Gente, isso é maravilhoso. Parece é impressionante isso. Aí João Batista vai falar de Jesus. Vê Jesus, né? E João 3 fala assim: olha, ele que é o cara. Não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele. Ele vai crescer muito. E eu quero que ele cresça. Olha para o irmão e diga: eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça. Você vai crescer muito. Convém que ele cresça. Gente, isso é impressionante. Impressionante. Jesus elogiou João Batista. João Batista elogiou você. Elogiou Jesus. Eu acho isso tão bonito. Jesus era demais.
sentimento. Aí tinha oferta, vieram trazer as ofertas. Veio uma viúva com umas moedinhas bem pouquinhas, dando todo o sustento. Os ricos deram muito dinheiro, dólar, euro, maior festa aquele dia. E veio a viúva com umas moedinhas de realzinho lá. Jesus estava olhando, diga assim, ele estava olhando. Aí ele aponta para a viúva e fala assim: esta, olhe para ela, ela deu a maior oferta. Ou seja, colocou a pobre viúva lá em cima, porque este era o coração de Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus falava assim para os discípulos: vocês, eu tenho um bom ministério, mas vocês vão fazer obras maiores que eu faço. Não tem problema não. Vocês vão fazer coisas maiores que eu estou fazendo. É natural as pessoas não saberem promover os outros, não entenderem isso. Quando Paulo converteu, a conversão de Paulo foi uma coisa espantosa. Jesus apareceu para ele, foi gloriosa demais. Os discípulos ficaram sabendo em Jerusalém. E aí Paulo, agora convertido, ele vai unir-se com os discípulos, quer andar com eles. Mas a Bíblia diz que eles não, Pedro e os demais discípulos não receberam a Paulo. Não receberam. Falaram: rapaz, não acredito em você não, acho que você nem converteu. Aí Paulo desanimou, foi embora, falou: não dá para andar com essa gente, vou voltar para Tarso, porque... Aí eu gosto demais desse texto de Atos capítulo 11, verso do número 25 até 26, aí Barnabé, diga assim, Barnabé, foi lá na casa de Paulo para promovê-lo, falou: rapaz, vem comigo, eu tenho sido usado por Deus, vem comigo, vou te levar, a gente vai para Antioquia e lá você vai ser usado por Deus, Paulo, eu acredito em você, vamos lá comigo, rapaz. A Bíblia diz que um ano Paulo ficou lá ensinando. Gente, eu gosto muito de pensar nisso. Jamal, eu estava vindo com o pastor Zé Luiz agora no carro. E Deus tem te dado graça de promover pessoas. Você tem tido esse favor de Deus. A igreja está crescendo e vai crescer muito, você sabe fazer isso. A gratidão desse homem, ele estava me falando: se eu estou onde eu estou, é porque o pastor Jamal me tem discipulado. Ouvi isso do Enéas ontem também. Provavelmente tantos de vocês, um dos segredos, para a glória de Jesus, que a igreja está crescendo, é que eu tenho procurado aprender isso. Hoje, agora de manhã está pregando um pastor lá no meu lugar. Ele me mandou uma mensagem agora de manhã. Ele disse: Odilon, muito obrigado, porque se não fosse o seu coração, eu não poderia estar onde eu estou. Uma igreja que aprende a fazer isso, uma igreja que compreende isso, vai crescer demais. Convém que você cresça. Olha para o irmão e diga: convém que você cresça, meu irmão. Convém que você cresça. O meu grande trabalho em Curitiba hoje é promover as pessoas. Sabe por que nós abrimos células? Porque nós queremos promover aquele bêbado num cristão. Nós queremos promover aquele lar em confusão e brigas numa casa de paz. Nós queremos promover o infeliz para um lugar de felicidade. É por isso que nós abrimos muitas células. Nós queremos promover as pessoas. Aquela pessoa desanimada, nós queremos promovê-la para um nível de ânimo e contentamento diante de Deus. Aquela pessoa que não acredita mais em si mesma, nós queremos promovê-la e dizer: nós acreditamos que você pode ser usado por Deus.
Queridos, como é lindo quando a igreja entende esta visão, quando alguém está entregando a vida a Jesus, nós achamos isso maravilhoso, nós falamos, Espírito Santo está promovendo esta pessoa, quando ela chega na igreja, quando ela é colocada numa casa-luz, numa célula, nós queremos que ela seja promovida a cada dia. No mundo natural, todos nós gostamos de promoção no trabalho, mas no mundo espiritual, muitos de nós não entendemos esta linguagem, que Deus quer nos promover. Às vezes nós ficamos tantos anos na igreja fazendo a mesma coisa. Deus quer promover você. Olha para o irmão e diga assim: Deus quer te promover, irmão. Deus quer te promover. Deus quer te colocar num lugar mais alto. Nós reunimos nossos líderes toda semana. E eu quero vê-los crescendo, eu quero que eles se tornem líderes de setor, que eles se tornem pastores, e quem não é líder de célula, então os nossos líderes querem promover as pessoas. Nosso trabalho é promover, promover para que elas façam aquilo que Deus quer que elas estejam fazendo. Queridos, hoje de manhã foi tão lindo nesse tempo aqui, de reconhecer, de dizer, obrigado por isso que você está fazendo. Obrigado, mas Deus quer fazer isso muito, cada vez mais, esta linguagem na igreja, de promovermos uns aos outros. Eu estou só aprendendo isso no começo, mas eu ainda quero fazer muito melhor, as pessoas aprenderem, ao invés de ficar puxando o tapete, de ficar falando mal, de aprender a falar bem uns dos outros, ao invés de procurar defeitos, agora procurar virtudes. Falar, meu irmão, você é uma bênção, Deus te escolheu, Ele quer usar a sua vida. Você tem, às vezes eu gosto de falar assim, eu olho para o irmão e falo, rapaz, você tem o perfil para ser o pastor da maior igreja do Brasil. Eu olho para ele, você tem o perfil, meu amigo, eu vejo o perfil em você, eu vejo, quando eu vejo alguém do ministério de louvor, eu falo, meu Deus, olha, eu estou vendo, Deus vai te levantar. Olha para o irmão e diga, Deus vai te levantar, meu irmão. Ele quer te colocar no lugar alto, Ele quer te colocar no lugar, diga assim, a sua promoção no reino está chegando agora, meu irmão. A sua casa era só uma casa, ela vai ser promovida numa casa-luz, vai ter uma célula lá. Deus quer te colocar no lugar mais alto, Deus quer te colocar, você vai ver só. Queridos, nós amamos essa mensagem na igreja, nós amamos isso. Sabe, é tão lindo você ver as pessoas entendendo essa linguagem. Elas se deixam ser promovidas, elas se deixam. Eu entendo isso como um milagre. Barnabé promoveu a Paulo. Se Barnabé não tivesse promovido Paulo, nós não teríamos 1 Coríntios 13, nós não teríamos tantos livros maravilhosos. Graças a Deus, porque Barnabé entendeu isso. Na igreja, quando nós compreendemos isso fica maravilhoso. A igreja tem uma atmosfera tão boa, é realmente tão bom quando nós entendemos. Deus quer me promover, Deus quer te levar para um lugar mais alto. Ele vai usar pessoas para fazer isso na sua vida. Ele vai usar alguém. Se deixe ser usado, irmão e irmã querida, para promover as pessoas, seus vizinhos. Eu quero promover os meus vizinhos para serem seguidores de Jesus. Eu não quero apenas ter bons vizinhos, eu quero que eles sejam promovidos para servir ao Senhor. Igreja querida, vamos ficar de pé. Eu quero, terminando essa palavra, eu quero finalizar com esse tema da nossa conferência de João, capítulo de número 21, do verso 17 em diante. Presta só um pouquinho de atenção sobre isso. O texto já foi lido. Pedro havia negado Jesus. Pedro não tinha mais nenhuma chance, ele estava decepcionado consigo mesmo. Ele havia prometido para Jesus que ele iria morrer por amor a Jesus. Agora Pedro está totalmente arrasado, porque tudo que ele havia planejado deu errado. Ele é agora, junto com Judas, um traidor de Jesus. As pessoas sabem, as pessoas que ouviram ele negar Jesus, os seus irmãos discípulos também sabem. Todas as pessoas estão sabendo agora que Pedro também negou Jesus. E quando Jesus se encontra com Pedro, eu acho isso simplesmente maravilhoso. Na nossa igreja, Pedro seria condenado a pelo menos uns 3 anos de disciplina, no mínimo 3 anos. Você não pode, Pedro.
O que você fez é inadmissível com o nosso líder. Você vai precisar de muito tempo para poder pensar em voltar para o ministério. Mas Jesus encontra com Pedro e fala: Pedro, como você está? Pedro, eu imagino, Pedro não consegue nem levantar os olhos e olhar para Jesus, porque ele sabe, ele já chorou amargamente logo depois que ele deu conta que havia negado o mestre. Jesus disse: Pedro, está tudo bem entre a gente. Eu estou inventando esse diálogo. Está tudo bem, Pedro. Pedro, está tudo bem, Pedro. Eu fico imaginando o sorriso doce de Jesus olhando para Pedro, falando: Pedro, está tudo bem. Talvez Pedro tentando buscar palavras para confessar, mas Jesus não, Pedro, não precisa falar nada sobre aquele assunto. Só me diga: Pedro, você me ama? Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: Pedro, eu amo isso. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, eu quero te promover para ser pastor do meu rebanho, Pedro. Você vai cuidar, eu vou embora, Pedro, mas você vai ficar com o rebanho, Pedro. Jesus, mas Pedro, não precisa falar isso não. Precisa não, Pedro. Conheço seu coração. Eu te promovo para ser pastor do rebanho. Como é que pode alguém ser promovido em cima de uma falha tão terrível? Nós costumamos promover as pessoas quando as promovemos em cima de virtudes. Mas Jesus, por isso que Ele é o mestre dos mestres. Que amor que Jesus tinha. Pedro, eu quero promover você. Você vai ficar no meu lugar, Pedro. Apacenta os meus cordeirinhos. Queridos, a maior revolução que Deus tem feito entre nós é nos promover para sermos apacentadores dos seus cordeirinhos. Nós aceitamos isso, essa promoção. Sim, Senhor, eu decido cuidar dos cordeirinhos. Eu não sabia que nossa igreja ia ser como é, tudo que está acontecendo. Eu simplesmente decidi aceitar esse desafio e motivar pessoas. Sabe, irmãos, meu grande trabalho em Cristo hoje é promover pessoas. O mesmo sentimento que houve em Jesus. Não se preocupe em promover a si mesmo. Isso Deus vai resolver para você. Se preocupe em promover os outros. O mesmo sentimento. Pare de olhar para você e comece a olhar para as outras pessoas. Eu preciso desse milagre. Isso para mim é um grande milagre do Espírito Santo na minha vida. Mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha maneira de ver as coisas. Ao invés, de você querer ser promovido, você escolher promover as outras pessoas. Você ter uma linguagem de promoção. Eu falei para vocês na sexta-feira um pouquinho, eu aprendi a aplicar este princípio primeiro na minha casa. Gente, eu sou fã da minha esposa, fã. Acho que eu vou mostrar agora, e você vai ver, Viviane. Eu vou falar da minha esposa para você. Sou fã eu só falo bem da minha esposa, que ela é uma bênção demais. Não é verdade, Cláudia? Eu falei com você, demais. Eu sou fã das minhas filhas. Eu falo das minhas filhas. Você nem me ouviu falar, porque nesses dias eu estou mais focado nisso. Mas minhas filhas são muito lindas. Verdade. Minhas filhas são muito ungidas. Minha família, gente, minha família. Faz assim com a mão. Faz assim, por favor. Diga assim: minha família. Não, mas faz com um sorriso. Vai falando: minha família. Vai colocando a tua família no lugar alto diante de Deus agora. Vai falando: minha esposa,
minha família, meu esposo, meus filhos. Abra um sorriso, diga minha família. Diga eu amo minha família. Fala assim: se depender de mim, a minha família, põe no lugar mais alto que você puder. A minha família, no lugar mais alto que eu posso, a minha família, minha família, minha família. O mesmo sentimento. Promover os meus irmãos. Diga assim. Agora diga assim. Faz assim com a mão de novo. Diga assim. O nosso pastor. Os nossos pastores e pastoras. Vai. Onde você quer pôr? Lá em cima. Você está entendendo isso? Olha lá. Lá em cima. Olha, isso é interessante, isso é verdadeiro, isso é sincero e verdadeiro. Sincero e verdadeiro. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Faz de novo com a mão assim. Diga assim: nossa igreja. Onde você quer pôr? Lá em cima, lá em cima. Querido, quando isso vem na igreja, meu irmão, você não imagina o que vai acontecer. Já está acontecendo, mas quando isso fica impregnado na vida da igreja. Gente, quando eu reúno com a minha equipe, terça-feira, meu dia de reunião com a minha equipe de pastores. Meu irmão, que reunião que eu espero demais essa reunião. Porque eu realmente quero colocar os meus pastores lá em cima, lá em cima. Era isso que Jesus fazia com as pessoas. Ele colocava as pessoas lá em cima. Eu quero pedir assim esse milagre na minha vida. Eu falo: Deus, uma coisa natural. Eu falei para Viviane agora, Jamal estava falando, eu falei para ela, Viviane, Jamal sempre fala bonito desse jeito. Que voz que você tem, Jamal? Você tem um negócio na sua voz. Sua voz é muito, entende? Gente, eu vou voltar para Curitiba agora, mas vocês são muito. Faz assim para o irmão assim. Não, irmão, é você. Ele está falando de você. Está falando de você. Nós vivemos numa sociedade de tanta crítica que a gente fica até constrangido quando essas coisas vêm para a igreja. A gente nem sabe como lidar com isso. Mas é isso que Jesus fazia. É isso que eu quero fazer. Colocar lá em cima. Tem uma música que eu quero terminar orando, porque sempre gosto de fazer isso. Tem uma música que eu acho tão lindo. Para mim, isso é um grande milagre que uma igreja precisa para crescer e multiplicar de maneira sobrenatural. Quando a igreja... Pensei que você tinha sido arrebatado aí por baixo, irmão. Já pensei que era por aqui que ia ser o arrebatamento. Gente... Nossa, eu sempre faço isso, mas nunca fiz tão feio assim. Eu falei Viviane e Adriane, meu Deus, agora foi feio, viu, Adriane? Mas agora eu não vou esquecer, com certeza. Depois dessa, né? Olha aqui. O mesmo sentimento que havia em Jesus, eu quero para mim. Mesmo sentimento. Irmão, como é seu nome? Alexandre. Eu estava olhando você daqui, Alexandre, assim, falei, meu Deus, vem cá pertinho de mim. Rapaz, você é muito chique. Não é verdade? Alexandre, meu amigo, você é muito precioso. Você tem um sorriso muito bonito. Olha o sorriso dele, que lindo, irmão. As pessoas são muito lindas, irmão. As pessoas são muito lindas. A gente gasta tanto tempo com tanta coisa e perde a oportunidade de dizer isso para as pessoas. Às vezes eu vejo pessoas falando isso depois que a pessoa morre, vão para lá, você era tão lindo, não adianta mais.
Gostava tanto de você, não adianta mais, tem que ser agora. Olha para quem está do seu lado e diga: você é muito lindo, meu irmão. É verdade, irmão. Deus te abençoe. Diga isso para os seus filhos, diga isso para a sua esposa, diga isso em casa, diga isso. É tão lindo, eu vivo isso na minha casa, é tão gostoso. Eu chego na minha casa, minhas filhas, a gente tem esse costume, escreve tantos bilhetinhos, põe lá às vezes na porta, quando eu estou chegando em casa, lá no quarto. Gente, como é gostoso viver isso. O mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu quero orar por você.